João capítulo 1, do verso 19 ao verso 34. Faremos a leitura do texto. Eu peço agora que você acalme os ânimos, peça a Deus concentração e acompanhe com reverência o que diz a palavra infalível e inerrante do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo. O Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E nosso texto é concluído com o verso 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Senhor, aplica a tua palavra com poder aos nossos corações. Fala a tua igreja neste dia no nome de Jesus. Amém e amém. Qual a importância de um testemunho, irmãos? No marketing, por exemplo, as chamadas provas sociais são indispensáveis para o sucesso de um produto. Na página de vendas, os marqueteiros fazem questão de colocar pessoas reais falando a respeito dos resultados e da eficácia de determinado produto, de algum medicamento ou de um curso específico. E essas pessoas aparecem recomendando os mesmos. Na área criminal, a mesma coisa. Os fãs de série investigativa já sabem a importância de uma testemunha para solucionar o quebra-cabeça, para que as peças do quebra-cabeça sejam juntadas, na verdade, e você chegar à solução de um caso. No tribunal, a mesma coisa. O juiz não tem como chegar a um veredito preciso sem o apoio ou testemunho de testemunhas. Mas e quando se trata do Evangelho, irmãos? Neste caso também, testemunhas são imprescindíveis. No texto de hoje, nós seremos apresentados a primeira testemunha de Cristo no Novo Testamento, que é João Batista. E não só seremos apresentados, nós também seremos encorajados a partir dele, a nós, que também somos suas testemunhas, a anunciarmos as boas novas. Então, depois de introduzir no prólogo de seu livro o protagonista de todo o Evangelho, que é Cristo, o Verbo encarnado, aqui o evangelista reserva um espaço na sua história para destacar um coadjuvante muito importante, que é João Batista. Já no prólogo, o autor identificou João da seguinte forma: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Sendo assim, como nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o ministério público de João Batista recebe uma atenção aqui. No entanto, diferente dos demais evangelistas, que fornecem mais detalhes a respeito do nascimento, da aparência e dos hábitos do Batista, João está interessado primordialmente no conteúdo da sua mensagem. Então, a partir daqui, o narrador nos apresenta ao princípio, ao começo de uma sequência de 7 dias. Destes,
encontramos 3 dias em que João Batista dá testemunho de Jesus, seguidos pelos primeiros 3 dias de Jesus já com seus discípulos, culminando no primeiro milagre de Jesus no 7º dia, a transformação de água em vinho nas bodas de Caná. E no texto de hoje, irmãos, nós presenciaremos, veremos 2 destes dias, onde João Batista testemunhou fielmente e corajosamente a respeito do Senhor. E convocou o povo a preparar-se para a chegada dele. Com a primeira testemunha de Cristo, eu e você, que somos também suas testemunhas, ouviremos o Evangelho e seremos desafiados a anunciá-lo também. Sendo assim, na noite de hoje, eu convido vocês a meditar no seguinte tema comigo: o fiel testemunho de Cristo. O fiel testemunho de Cristo. Do que é feito um testemunho corajoso e fiel, irmãos? Ou como testemunhar fielmente de Cristo? Com João Batista, encontramos 2 respostas muito importantes. Primeiro, de acordo com os versos 19 a 28, como testemunhar fielmente de Cristo? Eis a resposta: chamando todos ao arrependimento. Chamando todos ao arrependimento. Os burburinhos corriam na Palestina do século I. Não se falava sobre outra coisa. Um único homem estava causando uma verdadeira confusão. Corajosamente ele falava o que ninguém ousava dizer. Sua figura caricata chamava a atenção. Sua roupa era feita de peles de camelo e ele vestia na cintura um cinto de couro. Sua dieta era bem inusitada, gafanhotos e mel silvestre. E seu local de pregação era o deserto da Judéia. O nosso texto começa da seguinte forma, acompanhe comigo, verso de número 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então a alta cúpula de Jerusalém estava muito curiosa com o que ouviam a respeito de João. De acordo com o evangelista Lucas, no seu capítulo 3, até mesmo o povo se questionava em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Sendo assim, eles decidiram enviar alguns de seus oficiais para investigar o Batista e questioná-lo sobre sua identidade. Mas já de pronto, João Batista já dá a resposta que eles procuravam. Verso de número 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. A verdade é que eles estavam esperando o Messias, que é o equivalente hebraico para Cristo do grego, que é o ungido de Deus prometido no Antigo Testamento, que iria libertar o seu povo das mãos dos inimigos e liderar Israel em um futuro em glória na presença de Deus. Só que João frustra as expectativas de todos. Ele não é o Cristo. E talvez os religiosos se questionaram: se ele não é o Messias, talvez seja alguém ou um personagem importante e prometido na história de Israel. Deve ser alguém importante. Isso justifica as perguntas que encontramos no versículo de número 21. Eles disseram, então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não. És tu o profeta? Respondeu: não. É importante entendermos isso, irmãos. Através do profeta Malaquias, Deus havia prometido que iria enviar o profeta Elias antes do temível dia do Senhor, que é o grande dia do julgamento do Senhor sobre toda a terra. E era até compreensível o questionamento deles aqui, porque João e Elias eram bem parecidos, tanto na aparência, mas especialmente na mensagem, onde ambos confrontaram o pecado dos líderes da nação e convidaram todo o povo ao arrependimento. E ainda que Cristo, mais à frente, se você é um leitor dos evangelhos, você deve lembrar-se disso. Jesus, mais à frente, o identifica como este Elias prometido, sobre quem os religiosos falam aqui. Mas a intenção de João aqui é desviar o foco e a atenção de si mesmo. Ele não quer voltar os holofotes para si. Por isso ele diz: eu não sou este Elias. Então os religiosos partem para a próxima opção. Se ele não é Elias, só pode ser o profeta prometido por Moisés em Deuteronômio. O profeta que iria liderar e libertar Israel de uma vez por todas de todos os seus inimigos. Será mesmo que ele é esse profeta? Mais uma vez, João dá uma negativa. Eu não sou este profeta. Por isso, o interrogatório continua. Acompanhe comigo. Versos 22 e 23. O texto diz:
Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és. Os religiosos já estavam ficando impacientes. Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Essa profecia, irmãos, foi dada a Isaías quando o povo judeu voltava do exílio da Babilônia. O profeta clamava aqui pedindo que as estradas fossem melhoradas, os montes fossem nivelados e as curvas endireitadas, para que assim o povo retornasse do exílio para a sua terra. Só que, um detalhe muito importante, essa profecia é perfeitamente cumprida na voz de João Batista. Sabe por quê? Porque ele anuncia o último exílio, o retorno final do povo ao Senhor. Segundo ele, era tempo de preparar-se, porque Deus em pessoa estava vindo para libertar o seu povo. Agora, é hora dos fariseus, um outro grupo de religiosos, interrogarem João. E eles o fazem nos versos 24 e 25. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então por que batizas se não és o Cristo? Nem Elias e nem o profeta? Isso é uma pergunta interessante, irmãos. Você sabe por que os religiosos estavam tão incomodados com o ministério de João? É porque o ministério dele incomodava e muito. Ele chamava pessoas ao arrependimento e sua mensagem era muito dura. Ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Deem fruto que mostre o arrependimento. Segundo eles, irmãos, os pecadores deveriam abandonar o pecado e voltar-se para Deus em busca de salvação. Além disso, ele batizava as pessoas como uma forma de confessar seus pecados e sua necessidade de purificação. Era o que, por exemplo, faziam os gentios, que eram as pessoas que não eram judeus de nascimento. Para um gentio entrar no povo de Deus, entrar no povo da aliança, ele precisava passar por um ritual de purificação. Só que aqui o que João está dizendo é muito interessante. Não só os gentios precisam disso. Todos nós precisamos nos lavar e nos purificar em preparação para a chegada do Senhor. Isso incomodou e muitos judeus. Um comentarista registra, isso foi chocante e ofensivo. Porque os judeus pensavam que o arrependimento era algo que só os gentios impuros deveriam fazer. Eles não concebiam que pessoas religiosas como eles ainda poderiam ser pecadores, que precisavam se arrepender e buscar perdão. Aí você me pergunta, João, como é que esse longo interrogatório é concluído? Versos 26 a 28. Respondeu-lhe João, eu batizo com água. No meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então João conclui testemunhando de Cristo. A sua intenção ao batizar com água era preparar o povo para a chegada de alguém superior, mais poderoso. Você sabia que naquela época, o serviço mais baixo, mais humilhante, consistia em remover as sandálias dos pés de alguém? E João está dizendo aqui, irmãos, nem isso eu sou digno de fazer por aquele que está para chegar em favor do Senhor Jesus. É por isso que o povo devia preparar-se, pavimentando a estrada do coração, irmãos, com quebrantamento, humildade e em lágrimas em razão de seus pecados. Será que é o que nós fazemos, irmãos? Aos judeus orgulhosos e endurecidos de seu tempo, João pregou com coragem a respeito da urgência do arrependimento. E enquanto muitos pregadores do nosso tempo convidam as pessoas a abrirem o coração para deixar Jesus entrar, a mensagem do Batista era mais urgente e incisiva: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Aqui aprendemos a resposta apropriada ao Evangelho. Eu quero que você guarde a primeira lição do nosso texto. Todos nós, sem exceção, precisamos nos arrepender continuamente. Mas o que é arrependimento? Talvez você se pergunte. Arrependimento é uma graça salvadora, explica o nosso breve catecismo, pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento dos seus pecados e percepção da misericórdia de Deus, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os
e volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Irmãos, arrependimento é bem mais profundo do que sentir remorso apenas. O verdadeiro arrependimento acontece quando reconhecemos que nossos pecados são gravíssimos, são transgressões da lei de Deus, crimes terríveis contra a sua autoridade e santidade. Mas não só isso. Quando eu e você espiamos lá no fundo do nosso coração, nós percebemos que ele é desesperadamente corrupto, como disse o profeta Jeremias. Não há nada de bom nele, repleto de pensamentos e desejos impuros. E diante da nossa incapacidade de reverter esse quadro, nós entramos em desespero e em lágrimas clamamos a Deus: ai de mim, estou perdido. Foi aí então que o Evangelho nos foi apresentado e Cristo nos foi revelado em sua misericórdia. Então, pelo poder do Espírito, abandonamos a vida de pecado, nós abandonamos o domínio do pecado e o serviço a Ele, e nos lançamos aos pés do Senhor, a fim de servi-lo, adorá-lo e obedecer. Será que é o que você vive? Será que foi o que aconteceu com você? Ou melhor, será que é o que vivemos continuamente, irmãos? Isso porque, como disse um pastor chamado Paul Washer, a evidência de que uma pessoa realmente se arrependeu para a salvação está no fato de que ela continua se arrependendo durante todo o curso de sua vida. Dizendo de uma forma mais simples, o arrependimento não é uma coisa que acontece uma vez e pronto. Na verdade, é uma marca registrada do verdadeiro cristão. Isso porque com a salvação nós não nos tornamos perfeitos. Nós somos salvos, mas ainda possuímos uma natureza pecaminosa. E com ela vêm as tentações. E infelizmente, irmão, por mais santo, dedicado, diligente que você seja, uma hora você vai cair, eu vou cair. A questão é, será que vamos cair? A questão não é essa, porque nós vamos. A questão é, permaneceremos no pecado? Permaneceremos no pecado? Por que eu pergunto isso? Porque, infelizmente, muitos crentes parecem viver confortavelmente em seus pecados. Seus pecados não os inquietam mais, muito menos atordoam sua consciência. E eu me pergunto, com pesar no coração, será que é o nosso caso, irmãos? Será que estamos vivendo confortavelmente em nossos pecados? Quando foi a última vez que você, como disse o profeta Joel, rasgou o coração em lágrimas diante de Deus? O arrependimento precisa ser um estilo de vida, irmãos. Não é um acontecimento como o cometa Halley, uma vez ou outra. É um estilo de vida, é uma marca registrada do verdadeiro cristão. É o que fazemos, irmãos, quando machucamos, por exemplo, nossas esposas com palavras duras. É o que acontece quando somos impacientes e irados com os nossos filhos. É o que acontece depois de pronunciarmos xingamentos no trânsito ou no trabalho. É o que acontece depois que nós acessamos conteúdos imorais na internet. Precisamos nos arrepender continuamente. O cristão vai pecar. Você vai pecar, você vai cair, infelizmente, em uma hora ou outra. Mas a questão é, você vai permanecer no pecado, nós iremos permanecer. Rogue graça a Deus, irmãos. Roguemos graça a Deus para lamentarmos os nossos pecados. Ore ao Senhor para que Ele o incomode e jamais o permita viver confortavelmente em seus pecados. Ouça a mensagem do Evangelho, se arrependa e creia em Jesus Cristo. Segunda lição do nosso texto. Além do mais, nós, como testemunhas do Evangelho, devemos chamar outros ao arrependimento também. Aí você me diz, João, mas essa não é uma tarefa fácil, eu concordo com você. Essa talvez, ou talvez não, com certeza é a missão mais desafiadora do mundo. Sabe por quê? Porque o evangelho que anunciamos é totalmente contracultural. O evangelho que anunciamos denuncia os pecados e os ídolos do mundo lá fora. Sem contar com os receios que nutrimos, nós não nos sentimos capazes. Sentimos-nos insuficientes para a tarefa. Não sabemos o suficiente, não sabemos como responder. E a gente tem medo também, sabe do quê? De sermos inconvenientes, sermos invasivos.
Mas me permita convocá-lo ao dever. Nós não podemos ser omissos, irmãos. Imagine a seguinte cena. Você está de frente para um cego que caminha na direção de um grande precipício. A cada passo que ele dá, ele se aproxima de cair, morrer, ser esmagado. A minha pergunta para você é a seguinte: você o alerta ou você assiste à sua queda? Se eu dissesse que é exatamente o que presenciamos todos os dias. Pecadores, cegos em seus pecados, caminhando em direção à condenação eterna. Eu falo de pessoas do seu trabalho, eu falo de colegas da faculdade ou da escola, eu me refiro até mesmo a familiares que precisam saber o salário do pecado é a morte. Não desperdicemos, irmãos, as oportunidades para dizer aos perdidos: se arrependam. Se arrependam, senão vocês vão perecer. Amém? Nós estamos meditando no tema o fiel testemunho de Cristo. O fiel testemunho de Cristo. Em primeiro lugar, como é o fiel testemunho de Cristo? De que é feito um testemunho fiel? Do chamado ou chamando todos ao arrependimento. Em segundo e último lugar, de acordo com os versos 29 a 34, eu posso afirmar que um testemunho fiel de Cristo anuncia Jesus como Salvador do mundo. Anunciando Jesus como Salvador do mundo. Irmãos, no dia anterior, João testemunhou a respeito de alguém que era superior a ele. E aqui, nós o vemos fazer declarações gloriosas a respeito da pessoa e da obra do Salvador. Verso 29, talvez um dos mais belos de toda a Escritura. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, irmãos? Certamente ele não se parecia com um animal. Temos que concordar com isso. Por que ele é chamado de Cordeiro de Deus? Provavelmente o pano de fundo para a expressão é o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Desde o princípio, Deus estabeleceu que o pecado precisava ser pago ou cancelado por meio do derramamento de sangue. É por isso que na antiga aliança, dia após dia, ano após ano, cordeiros eram sacrificados no templo como um lembrete perpétuo da necessidade de perdão do povo. Só que um detalhe importante: nenhum dos animais sacrificados pagou realmente por qualquer pecado do povo de Deus. A eficácia deles não estava em si mesmo, mas naquilo para o que eles apontavam. Eles eram miniaturas do sacrifício maior do verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que removeria de fato o pecado dos que confiam nas promessas de Deus. Segundo João Batista, irmão, Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, cujo sangue afasta a ira de Deus. Jesus Cristo é a verdadeira oferta pela culpa de Levítico 14. Ele é o Cordeiro mudo levado ao matadouro, predito no servo sofredor em Isaías 53. Ele tira os pecados, levando-os sobre si mesmo, ou seja, assumindo a culpa e sendo castigado no lugar dos pecadores para assim satisfazer toda a justiça de Deus. É o que Pedro, o apóstolo, explica em sua primeira carta. No capítulo 2, verso 24, ele disse: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. E esse cordeiro, irmão, seria para o mundo todo mesmo. Na verdade, aqui quando João diz que tira o pecado do mundo, ele está combatendo o pensamento exclusivista dos judeus de seu tempo. Ou seja, o que ele está querendo dizer, na verdade, não é que todas as pessoas do mundo seriam abençoadas e salvas por meio do sacrifício deste cordeiro, mas sim que todos os tipos de pessoas do mundo seriam salvos, judeus e gentios. Judeus e gentios seriam salvos por meio do sacrifício deste cordeiro. O que mais João testemunha a respeito dele? Versos 30 e 31. Acompanhe com atenção, peço a atenção de vocês. Versos 30 e 31. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água.
Mais uma vez, João reconhece a superioridade e a dignidade de Jesus Cristo, porque ele é aquele que existe antes mesmo do princípio de todas as coisas. Só que talvez soe estranho para você ver João afirmando que não conhecia Jesus. Até porque nos outros evangelhos, por exemplo, especialmente no evangelho de Lucas, nós vemos que seus familiares eram próximos. Então a interpretação aqui é a seguinte: não é que João não conhecia Jesus como pessoa, mas sim que não o reconhecia ainda como Salvador prometido. Só que, em dado momento, isso mudou. E João começou a batizar e a preparar o povo para a chegada do Senhor. O que foi que aconteceu, você se pergunta? Versos 32 e 33. Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Na ocasião do batismo de Jesus por João, irmãos, que aconteceu aproximadamente há entre 3 e 6 semanas atrás deste evento aqui, o profeta teve certeza de quem Jesus era. Porque Deus o havia dito o seguinte: aquele sobre quem você vir a pomba descer e repousar. E a pomba aqui, irmãos, significa um sinal certo, preciso da presença do Espírito Santo. Um sinal do Espírito. Aquele sobre quem a pomba repousar é o Messias prometido. Ou seja, é o ungido de Deus, o rei prometido no Antigo Testamento, sobre quem o Espírito é derramado sem medida plenamente, o capacitando para cumprir a missão que ele recebeu do Pai. E ele faria mais. Ele não só batizaria com água, como João faria, ele derramaria do Espírito sobre os seus, como foi prometido no Antigo Testamento e foi cumprido na sua ascensão. E em breve, nos próximos capítulos, nós estudaremos com mais detalhes a respeito disso. Mas João finaliza o seu testemunho com as seguintes palavras. Verso de número 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Essas palavras são familiares para você. Sabe o que João está fazendo aqui? Simplesmente repetindo as palavras do Pai no batismo. Tu és o meu Filho amado. Agora não havia mais dúvida para João. Aquele homem de Nazaré da Galileia era o Deus encarnado, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Com o testemunho de João Batista, aprendemos lições preciosas sobre Jesus Cristo. E a mais importante delas é a seguinte: guarde no coração. Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ele é o Salvador que todo pecador precisa. Você percebe que é disso que o mundo realmente precisa? Você entende que essa é a sua e a nossa maior necessidade? Ter os nossos pecados removidos e sermos reconciliados com Deus. Pense comigo. Se a solução para o grande problema do mundo fosse a educação, teríamos o melhor educador à disposição. Se o problema, por outro lado, fosse econômico, Deus nos teria enviado um PhD em economia. Se a saída fosse política, irmãos, teríamos o melhor diplomata possível. Mas ao invés de todas essas alternativas, Deus nos enviou um Cordeiro, um Salvador. Porque o maior problema deste mundo é o meu e o seu pecado. A Escritura é muito clara quando afirma: todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Nos rebelamos contra o nosso Criador e nos desviamos em nosso caminho. O problema é que o pecado é uma quebra da lei de Deus e este delito precisa ser punido com morte eterna. Como eu e você ou qualquer outra pessoa deste mundo, somos totalmente incapazes de corresponder ao padrão perfeito da justiça de Deus. Todos nós, sem exceção, somos condenados a uma eternidade de tormentos no inferno. E sabe o que é que piora a nossa situação? Não há nada à nossa disposição para revertermos esse quadro. Não importa o quão bem intencionado você seja, cheio de boas obras ou de religiosidade, isso não compra o favor de Deus, isso não reverte o nosso quadro, não limpa a nossa barra. Você me pergunta: então, João, para onde olhar em busca de esperança? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Como ele tira o pecado, irmãos? Ele leva o meu e o seu pecado sobre si mesmo. Na cruz do Calvário, para usar a linguagem do profeta Isaías, Jesus Cristo foi esmagado e transpassado pelos meus e pelos seus pecados. Embora fosse um cordeiro perfeito, sem defeito, justo, como nós jamais seremos. O santo Deus o considerou culpado no nosso lugar e despejou sobre ele a sua ira. E como nosso substituto, ele morreu a morte que nós merecemos morrer. Ele recebeu o castigo que nos pertencia e sofreu pelas faltas que nós cometemos. Pelas minhas faltas, de cada homem, cada mulher nessa congregação, e pelas faltas dessas crianças aí, ó, por terem nascido em pecado, e pelas faltas que vão cometer, o que já cometem, né? Porque menina é desobediente. Todos nós, irmãos, todos nós. Contudo, essa é a melhor parte. Ao verter seu precioso sangue ali, o Deus homem atendeu perfeitamente todas as exigências da justiça de Deus. Não há mais dívida, não há mais escrito de dívida. É por isso que Paulo brada em alegria, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que recebem esse cordeiro com fé, Deus concede graça, perdão e justificação, irmãos. Mas você me pergunta, será mesmo que ele pode me perdoar, João? Será mesmo que esse sangue pode me lavar de todas as minhas culpas? Você se considera o pior pecador deste mundo? E permita consolá-lo. Cristo é o Salvador perfeito para você, para nós. Ele pode cobrir e perdoar a nossa imoralidade, o orgulho do nosso coração, o nosso rancor, a nossa incredulidade, a nossa inveja, a nossa falta de fé e toda a sorte de pecados que cometemos nesta vida. A pergunta mais importante que você precisa responder na noite de hoje é a seguinte: eu confio e creio nele para a minha salvação. Eu creio nele. Ou será que você e eu somos muito orgulhosos para admitir nosso pecado? Irmãos, não ignoremos o nosso maior problema. Corra a Jesus Cristo com fé que pode remover o teu pecado, te lavar com o seu sangue e te livrar de uma eternidade no inferno. É disso que idosos, adultos e crianças precisam, do Evangelho de Jesus. Isso tudo, irmãos, de graça, viu? Quem é que gosta de ganhar coisa de graça? Todo mundo aqui, né? A salvação é de graça, irmãos. Não é uma recompensa pelo nosso esforço, pelas suas boas obras, pela sua religiosidade e piedade pessoal. É uma dádiva de Deus aos pecadores. Última lição do nosso texto. Além de sermos salvos por este Evangelho, somos também testemunhas dele. Eu pergunto a você, você não acha que a esperança desse Evangelho precisa ser partilhada? Você não acha que a alegria que você desfruta em Cristo precisa ser dividida com outros? Então, como João no seu tempo, eu convido vocês a, junto comigo, dizermos aos pecadores ao nosso redor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já leu as Crônicas de Nárnia? Escrita por C.S. Lewis, o primeiro livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ele conta a história de crianças, 4 crianças, que dentro de um guarda-roupa antigo descobrem um mundo encantado. Eles adentram em Nárnia e descobrem que criaturas fascinantes viviam ali. Mas rapidamente, eles descobrem também que Nárnia vivia tempos sombrios. Ela estava sob o poder da feiticeira branca. E há centenas de anos não havia nada mais além de inverno. Frio. A esperança estava abalada e o mal reinava. Mas aí um casal de castores recebe essas crianças e lhes dá uma grande promessa. Uma promessa antiga sobre a qual depositar a esperança. A promessa fala a respeito de Aslan, o grande leão que representa Jesus Cristo na história. E a promessa dizia: o mal será bem. Ouça bem. O mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá. Nos seus dentes o inverno morrerá. E na sua juba a primavera há de voltar.
nós também temos uma mensagem de esperança como esta, irmãos, para anunciarmos às pessoas ao nosso redor. Deus enviou seu Filho ao mundo para solucionar o maior problema deste mundo quebrado pelo pecado. Jesus Cristo pode dar alegria aos pecadores infelizes, esperança aos desanimados e segurança para os hesitantes. Vamos falar dele, irmãos. Vamos falar dele. Vamos anunciá-lo como o único que pode perdoar o nosso pecado. E que um dia voltará não como cordeiro, mas como leão. E ele colocará todas as coisas em ordem outra vez. Você crê nisso? O cordeiro morreu por nós. Mas ele voltará como leão. E ao som do seu rugido, todas as coisas serão colocadas em ordem outra vez. Qual a importância de um testemunho, irmãos? Nós vimos que no marketing, na área criminal e no tribunal, eles são importantíssimos. E no evangelho também. Nós aprendemos hoje com a primeira testemunha de Cristo do Novo Testamento. Fomos encorajados ao anúncio das boas novas. Precisamos chamar todos ao arrependimento. E precisamos anunciar a Jesus como Salvador do mundo. Amém?